Gente, aqui é o Videl, tô gravando um vídeo agora para falar sobre um thriller nacional, né, que está sendo lançado, acho que esse mês de abril, ou foi final do mês passado, que lançou esse livro, que é Dias Perfeitos, do Rafael Montes. Esse livro está sendo lançado agora pela Companhia das Letras. Rafael Montes é um autor nacional, é jovem, né, ele nasceu em 1990, ele está com acho que 23, 24 anos, né, e acho que é o terceiro livro dele que ele publicou, e eu não tinha lido nada dele, e esse mês agora, quando eu escolhi entre os livros que eu queria ganhar da Companhia das Letras, né, tinha as opções, tinha esse livro, e eu resolvi escolher esse. Eis que chega o livro, até autografado aqui, numa dedicatória do Rafael, eu até fiquei surpreso, e eu comecei a ler ontem, de noite. Terminei de ler hoje de manhã, ou seja, são quase 300 páginas, e eu li assim de uma vez, porque o livro realmente te prende a atenção, e a história é muito boa, e eu vou falar um pouquinho dela agora, né. Bem, a história basicamente é um thriller. Porque não sabe o que é um thriller, é uma história de suspense, e aí tem vários tipos de thriller, tem thriller policial, tem thriller de suspense psicológico, e esse eu acho que mais se enquadra nesse de suspense psicológico mesmo. Inclusive, lendo o livro, eu tive várias sensações que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Primeiro eu vou contar um pouquinho do enredo, né, e como é um thriller, eu não posso dar spoiler, porque eu acho que de todos os gêneros de livros que tem, ou de filmes, eu acho que os thrillers ou os filmes de suspense, se você der spoiler, estraga toda a graça da obra, né? Porque eu acho que livro de suspense é mais isso, mexer com as sensações que você tem. Outros tipos de livro ou de filme, por exemplo, fantasia, ação, aventura, eventualmente você pode contar um spoiler que não estraga a diversão quando você vai ver o filme, né? Ou ler o livro. Acho que o thriller tem que tomar muito cuidado. Então vamos lá, sem mais delongas. A história é baseada basicamente em dois personagens principais, que é o Theo. O Theo é um sujeito bem introspectivo, assim, já no primeiro capítulo dá pra perceber isso. Ele faz medicina, tá lá no começo do curso, se não me engano, porque tá tendo aula de anatomia, e nessa aula de anatomia ele cria empatia pela defunta, né, por uma idosa, que eles analisam o corpo dela. E ele acaba dando apelido pra ela, de Gertrudes, e cria toda uma ideia na cabeça dele de que eles são amigos. Isso no primeiro capítulo. E eles não têm muitos amigos, e tem uma mãe que é paralítica, né? A mãe dele anda de cadeira de rodas, é cadeirante. O pai dele faleceu num acidente de carro, que ele vai contar no decorrer da história. E o Theo, ele parece que não gosta nem da mãe dele, nem da mãe nem do cachorro que ele tem. E um belo dia a mãe dele obriga ele a ir num churrasco com ela, e ele não gosta de lugar que tem muita gente. E ele também é vegetariano, para piorar a situação. E ele vai para essa festa meio que a contragosto. Chegando lá, ele meio fica se isolando de todo mundo, e uma menina se aproxima dele. E essa menina é a Clarice, que ele acaba se apaixonando por ela. Então o Theo tem também uma aproximação doentia com a Clarice, e a alusão ao título Dias Perfeitos é porque a Clarice ela é roteirista de filmes, né? A Clarice ela é uma personagem que estuda arte, né? Daquela tipo de pessoa bem tipo quem frequenta a faculdade, sabe como é que é? Aquelas estudantes de artes, e ela escreve roteiros, né? E tanto é que um dos roteiros que ela escreve chama Dias Perfeitos, que ela quer que vire um filme, e ela gosta de escrever sozinha. Então, uma parte do livro, boa parte dele, se passa nessa pousada dos anões, se eu não estou enganado o nome, que faz alusão a esse gnomozinho que está aqui na capa, né? E o legal do livro é o seguinte, que tem vários contrapontos, né? O Theo, apesar de ele ser um cara bem psicótico, assim, psicopata, ele age friamente, que é bem normal, né, para um psicopata, mas ele tem doses de racionalidade. E a Clarice, ela parece ser uma porra louca, uma menina meio doida assim, e ela é mais pé no chão na história. E é bem legal porque um capítulo te prende ao outro, né? E tem algumas cenas aqui que me deixou meio chocado, né? O livro é bem legal por conta disso, porque você começa a ler o livro com um pouco de desgosto, porque você não gosta do Theo. O Theo é um personagem meio chato, eu pelo menos não gostei dele. É meio difícil você gostar de um psicopata, né? Mas aí você gosta da Clarice, né? Tipo, você sente afeição por ela. Você fica torcendo por um dos dois, para que ocorra tudo bem na história. E o livro passa por um momento assim que te deixa tenso, que deixa angustiado. E tem uma parte do livro que eu li, que eu não vou citar, porque, enfim, é spoiler, que eu fiquei muito agoniado, que eu tive que parar de ler um tempo. E fui almoçar, depois eu voltei e terminei o livro. Que eu fiquei bem aturdido, assim. Então esse é um livro que não vai deixar você indiferente, pelo menos não me deixou indiferente de forma alguma, nesse sentido de emoções, né? É difícil falar isso porque normalmente o livro... É difícil um livro te deixar meio chocado, ou me deixar meio, sei lá, pensativo. Esse livro me deixou desse jeito. O final, inclusive depois que eu tava lendo, assim, eu até me assustei, porque o Rafael me adicionou no Facebook.
eu conversei com ele, falei, como é que tá a repercussão do seu livro? Ele falou que muita gente gostou do final e muita gente odiou o final. E eu li o final, realmente, e eu pensei, nossa, não é nada do que eu imaginava que seria o final, né? Parece que vai andando para um desfecho e acaba acontecendo um meio que o outro. E eu acabei gostando, porque me deixou um pouco indignado. Então, a indignação do final já é um sentimento a mais que o livro me deu. Tá ficando meio confuso isso, né? Parece que fumo maconha, mas eu não fumo maconha. Mas é um livro bem legal, autor nacional aqui. Vi várias críticas positivas em relação ao Rafael, e realmente ele domina bem a escrita, a forma como ele constrói os personagens e o ambiente. É bem verossímil. Recomendo, é o primeiro livro nacional que eu estou lendo esse ano. Eu acho que é o primeiro livro. E já comecei bem, né? O livro aqui não é ruim, é bastante agradável, só recomendo para maior de 18, não sei se tem uma faixa etária aqui no livro, mas acho que 16 já dá para ler. Mas é um livro que realmente me deixou um pouco, não sei dizer ainda, até agora eu estou tentando digerir a história, porque dá muita agonia em alguns momentos. Enfim, essa foi a minha resenha. Às vezes eu divago demais, né? Eu sou prolixo. E o problema das pessoas prolixas é o seguinte, elas querem falar alguma coisa e acabam enrolando durante todo o processo e não falam nada. Então é isso. Fica a recomendação. Lançamento da Companhia das Letras. O livro muito bom. Eu não costumo puxar sardinha muito de autores nacionais, só quando eles merecem. E esse é o caso. Então fica aí a dica. Um forte abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.